Bom dia, meu nome é Joaquim Procópio. Nós vamos iniciar agora a aula de número 13 do nosso mini curso de bioeletrogênese. E eu vou iniciar a aula repetindo a parte final da aula anterior. E aqui nós temos então uma célula que está sendo estimulada eletricamente através da injeção de corrente por meio de uma micropipeta que foi inserida atravessando a membrana e penetrando no citoplasma. O que nós vamos chamar de estímulo, nesse caso, é a corrente. Então, aqui nessa parte superior, nós temos um gráfico da corrente em função do tempo. Observem que a corrente de estímulo inicialmente é zero, depois ela sofre uma subida em step, em degrau, ela se mantém constante durante um certo tempo e depois ela cai e volta ao valor zero. Nesse ponto ela é desligada. Então, isto é uma estimulação artificial, nós que determinamos esta escala temporal, esse decurso temporal da corrente. E o que nós vamos ver agora no gráfico de baixo, que é um gráfico de voltagem ou potencial de membrana, é a resposta da membrana, a resposta do potencial de membrana a esse estímulo de corrente. Então esta linha vermelha é a resposta ao estímulo de corrente, a resposta de voltagem ao estímulo de corrente. Então aqui nós percebemos que sem estímulo, portanto a corrente zero, não há estímulo, a célula está em repouso até esse ponto. O potencial de membrana, ele é igual ao potencial de equilíbrio ou potencial de repouso da célula, que é o valor EM, que nós adotamos como 78,72 mV. Aqui nós vamos aproximar por menos 78 mV. Então, na ausência de estímulo, o potencial de membrana é igual ao potencial de repouso. No momento em que esse estímulo é iniciado na forma de um degrau de corrente, a resposta da célula, a resposta de voltagem da membrana, não é instantânea. Ela sofre um aumento inicialmente rápido e este aumento vai diminuindo, a taxa temporal do aumento de voltagem vai diminuindo até que ele se estabiliza. Na realidade, o que vocês estão vendo aqui como um aumento de voltagem é, na realidade, uma diminuição do potencial de membrana. Então vocês vejam que agora ele se estabilizou em menos 60 mV, nesse exemplo, a partir do ponto de repouso, que era menos 78 mV. Mas eu estou me referindo a um aumento, porque aqui, na realidade, é mais fácil a gente entender como alguma coisa que está aumentando daqui para cá. No momento, então, a primeira coisa que a gente observa é que, como eu disse, essa variação, esse aumento do potencial de membrana, ele não é linear com o tempo. Ele inicia com uma taxa mais rápida e essa taxa de aumento vai diminuindo até que a taxa de aumento se reduz a zero no momento em que, então, o potencial fica constante no tempo durante a injeção de corrente. Se essa injeção de corrente perdurar, por exemplo, até aqui, esse ponto, isso não vai alterar o potencial de membrana, que vai continuar estável seguindo essa linha tracejada. Mas não há necessidade de prolongar muito, porque eu já atingi a estabilidade aqui. Esse tipo de comportamento é o que a gente chama de uma resposta exponencial, porque segue uma lei exponencial. Isso eu vou explicar com mais cuidado numa outra aula, possivelmente na próxima aula, porque eu não quero contaminar essa explicação com detalhes de matemáticos nesse momento desnecessários. Vamos ver o que acontece no momento então em que a gente desliga o estímulo. Esse estímulo é desligado instantaneamente, da mesma forma que ele foi ligado instantaneamente, através de um degrau negativo. Agora, vocês observem que a voltagem de membrana, o potencial de membrana que havia se estabilizado no valor de menos 60 mV, ele cai, mas ele não cai instantaneamente ao seu valor final, que é este valor aqui. Ele cai também segundo um decurso exponencial. Isso aqui
evidentemente é uma característica da membrana, mas os seres vivos, especialmente o sistema nervoso, tira proveito dessa propriedade para uma série de recursos nos quais esses potenciais podem ser somados, eles podem ser subtraídos, ou seja, pode haver um certo processamento de sinais às custas do fato de que esses aumentos e essas quedas de voltagem não são instantâneas. Então vamos só dar um exemplo aqui. Como este aumento, no momento que eu desliguei o pulso, essa queda de voltagem ou a repolarização não foi instantânea, existe um certo retardo nessa despolarização. Se eu der um outro pulso de corrente aqui, por exemplo, nesse ponto, um outro pulso de corrente, eu vou partir desse ponto para a nova resposta. Ou seja, nesse ponto aqui, a célula ainda não esqueceu, por assim dizer, o estímulo anterior. Então, se a queda fosse instantânea, a célula teria uma memória de duração zero. Uma memória, vamos dizer, entre aspas, ou até mesmo uma memória sem aspas, em caráter elementar. Muito bem. E o que nós vamos fazer agora é entender o que está acontecendo aqui em função dos modelos, inicialmente o modelo elétrico e depois o modelo hidráulico. Então nós vamos ver que vocês já puderam observar que existem alguns pontinhos aqui, e na realidade esses pontinhos e essas linhas tracejadas correspondem a 4 fases do processo de estimulação. Essas 4 fases, elas já estavam, eu vou até repetir, essas 4 fases, elas já estavam expressas aqui nesse desenho. Então, na fase 1 é o repouso, a fase 2 é a fase de despolarização, a fase 3, que está aqui, é a fase de steady state, ou estado estacionário, onde o potencial não varia mais, e finalmente a fase 4 é a fase onde o pulso é desligado e ocorre a repolarização da membrana. Então, vamos agora examinar com mais cuidado, usando todos os recursos que nós temos à nossa disposição, e a gente sempre tem obrigação de analisar um fenômeno usando todos os recursos de que a gente dispõe. Essa é a maneira mais eficiente. Então vamos ver aqui, na fase 1, que é a fase de repouso, não existe uma grande novidade, apenas vocês podem ver que esta chave está aberta, não há estímulo, não há passagem de corrente, o capacitor elétrico da membrana está com a sua carga máxima, a máxima carga negativa, evidentemente que existe uma polaridade e a outra placa do capacitor tem que estar positiva, mas não há passagem de corrente. O potencial é mantido no seu valor de 78 mV negativo, graças ao funcionamento desta bateria, mas não há passagem de corrente nesta região do circuito. Então, vamos ver que esse modelo, do modelo elétrico do repouso, corresponde então a esse ponto e esta regiãozinha do nosso gráfico da resposta da célula. Agora vamos ver, aumentando um pouquinho, no modelo hidráulico, vamos examinar o que acontece na mesma região. Então, a região do repouso também não é uma grande novidade no modelo hidráulico, porque nós estamos vendo que a torneira está fechada, não há entrada de água nesse reservatório, e, portanto, o nível desse reservatório tem necessariamente que se equilibrar com o nível desse reservatório, que é o próprio potencial de repouso da célula. Portanto, o potencial de membrana ele fica estável indefinidamente no potencial de repouso. Agora nós vamos passar para a fase 2, que é a fase chamada de despolarização da membrana. Nessa fase 2 é iniciada a injeção de corrente.
Então nós podemos ver, colocando um pedacinho desse desenho aqui para que vocês possam ver a diferença, nós vamos ver que a chave que estava aberta aqui, ela foi fechada. No momento que essa chave é fechada, entra em contato, entra em ação o gerador de corrente. Então esse gerador de corrente agora começa a injetar corrente elétrica através dessa pipeta. E essa corrente elétrica, ela se divide numa parte capacitiva, é a corrente capacitiva, que vai agora neutralizar uma parte das cargas que vocês estão vendo aqui no capacitor. Então vocês vejam que aqui o capacitor tem mais cargas negativas do que aqui. O que aconteceu? Uma parte dessas cargas foi neutralizada pelas cargas positivas que foram originadas do gerador de corrente. Mas uma outra parte. Bom, antes de terminar essa parte capacitiva, a gente pode ver que do lado de fora também a corrente capacitiva se manifesta. Porque essa corrente capacitiva, ela entra numa das placas do capacitor, mas ela tem que continuar o seu trajeto pela placa oposta do capacitor. Então é como se a corrente atravessasse a membrana, mas efetivamente, como eu já falei, ela não atravessa a membrana. Ela apenas descarrega uma placa e a corrente continua pela outra placa. Muito bem. Agora, a outra parte da corrente, ou seja, a corrente resistiva ou a corrente que atravessa efetivamente a membrana, essa outra parte vai atravessar agora o circuito equivalente, esta parte do circuito equivalente da membrana, que é aquela bateria EM, que é o potencial de repouso, representa o potencial de repouso da membrana. Vamos aumentar agora um pouquinho aqui, estava muito pequeno. E então essa corrente atravessa a bateria do potencial de repouso da membrana e atravessa também a resistência, e é fechado esse circuito. E enquanto então nessa fase a membrana está perdendo cargas negativas, portanto o citoplasma está perdendo cargas negativas, e a gente percebe que efetivamente a membrana está se despolarizando. Vamos ver se dá tempo da gente analisar agora a fase de estado estacionário, que é esta fase que está aqui. Ou seja, na fase do estado estacionário, steady state, a chave da fonte de corrente continua fechada. Então vocês vejam que ela está fechada. Mas agora, a corrente capacitiva, ela se anula, porque a membrana já atingiu um grau de despolarização que a corrente não consegue mais vencer. Portanto, agora não há mais necessidade dessa corrente descarregar o capacitor da membrana. Isso aqui é um pouquinho difícil de entender. Mas então, o que vocês devem entender é que agora toda a corrente injetada pela fonte de corrente que está aqui, toda essa corrente agora vai atravessar a membrana na forma de uma corrente resistiva. Então a corrente agora é puramente resistiva e ela é uma corrente constante. Sim, porque a fonte de corrente mantém essa corrente constante, e a voltagem através da membrana agora é constante, porque essa voltagem vai depender da diferença de potencial nessa bateria e da diferença de potencial nessa resistência. E todos esses parâmetros são constantes. Então nós vamos ter agora um potencial que é constante no tempo, que corresponde a esta fase que vocês estão vendo aqui. Não vai dar tempo de nós escrevermos um modelo hidráulico correspondente a essa fase. Isso nós vamos fazer então na nossa aula de número 14. Por enquanto eu agradeço a vocês e fiquem atentos, porque toda a explicação do fenômeno exponencial vai ser dado na próxima ou na outra aula seguintes. Muito obrigado.